Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos no nosso primeiro episódio do Mundo Delas. É um prazer receber vocês aqui. Oi, pessoal, um prazer receber vocês. Então, hoje é o primeiro episódio do Mundo Delas e vamos lá com tudo. Vamos ver o que tem aí de coisa boa pra gente hoje. Tenho certeza que muita coisa boa. Eu sou Bruna e é um prazer estar aqui com vocês. Vou estar junto e ao lado dessa flor. Joyce, eu sou publicitária e vou estar aqui do lado dessa empreendedora nata, maravilhosa. E juntos em construção. Vamos aqui. Em construção. Todo mundo está em construção. Verdade. E, gente, o Mundo Delas surgiu porque, por diversas vezes, nós empreendedoras nos sentimos fora do mundo do empreendedorismo. E foi para isso que surgiu o Mundo Delas, para aproximar, para que a gente pare de se sentir astronauta e a gente se sinta conterrânea, né, nessa terra do empreendedorismo. Sim. Então, foi para isso, e é para isso que a gente tem trabalhado. E hoje a gente tem uma convidada super especial, Joy. Muito especial, muito. Você não tem noção. Eu amo de paixão ela, tive a oportunidade de estudar junto com ela durante a minha... Eu sou dentista de formação, e eu sei o quanto ela é empreendedora, assim, que ela vê a Nata empreendedora. Você olha assim, é empreendedora. Então, é um prazer enorme falar e estar com ela aqui hoje, que é Elis Lombardi. Essa linda que tá aqui com a gente hoje. Elis, que é dentista. Elis tem residência em harmonização facial, né, orofacial. E, além disso, eu sei que Elis é uma leitora. Eu também gosto muito de ler, Elis, então eu me identifico muito com você. Elis é uma leitora, assim, voraz, gosta muito de ler, gosta de salto alto, gosta de uma vida, de estilo de vida saudável, que eu acho que também é da Match, assim, eu também, Joyce sim. Também a gente curte. Então, é um prazer te ter aqui. Joyce vai falar mais coisas sobre você aí. Não, assim... Pra mim é perfeito, porque eu conheci a Elis, né? Justamente também pelas redes sociais e através de Bruna. Então, assim, ela é aquela pessoa que você vê na rede social e ela, pessoalmente, ela é mais bonita ainda. Ela é mais maravilhosa ainda, encantadora. E a voz icônica, né? Ela chegou aqui, eu disse assim, Joyce, é a Elis, com certeza. A voz dela é icônica. É a mesma coisa. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Vocês são maravilhosas. E espero que o nosso papo seja muito proveitoso, que a gente possa, né... falar mais sobre esse novo universo aí do empreendedorismo. Esse planeta que muitas vezes, né, é meio complicado. Mas vamos lá, Elis. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, eu sei que você tem uma história empreendedora e que começa muito cedo. Me fala um pouquinho dessa tua história. Eu acho que muita gente vê a Elis que tá ali hoje não tem noção do que aconteceu por trás. Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Vamos lá. Eu não tive pais bem estruturados financeiramente, né? Então, durante a minha vida, assim, criança, adolescência, eu sempre tive que me virar, né? Se eu quisesse fazer uma academia, eu ia ter que dar um jeitinho para ganhar o meu dinheiro. Então, já vendi sanduíche. Minha mãe, ela teve um relacionamento um pouco conturbado, aí separava, voltava. Então, como ela tinha uma dependência financeira muito grande... em alguns momentos ela também montou uma barraquinha de sanduíche, a gente vendia sanduíche. Antes de entrar para fazer odonto, eu panfletei no sinal inúmeras vezes, e eu cheguei a montar um esquema de passeio com cachorro. Essa é ótima. Tinha um papelzinho, se eu achar eu envio para vocês. Imaginaria. Era para você passear com cachorro e eu fiz pacotes, né, para quem quisesse que eu passeasse com cachorro. Não deu certo. Esse daí não deu certo. Acontece. Não foi pra frente. Mas, enfim, eu sempre tive essa ideia de não depender. Mais do que empreender nessa fase, era o não querer depender de alguém. E aí, quando nessa fase era sua mãe, no caso, né? Nunca, mãe, pai, quem fosse. Eu nunca gostei de ficar nesse lugar da dependência. Né? Eu assisti minha mãe sendo dependente, então achar que não era algo que favorecia a vida, né, da pessoa. Então, quando eu entrei em odonto, eu estava casada, então eu estava dependendo do meu marido, porque a gente faz curso de saúde, fica manhã e tarde na faculdade, você não tem muito como trabalhar. Isso. Você pode fazer, na época tinha uns bicos, né, de panfletagem, de evento, mas você não consegue fazer muita coisa, e logo no início da faculdade eu engravidei do meu primeiro filho. Então ficava ainda mais complicada essa questão do empreendedorismo. Eu posso já entrar na... Eu já tô entrando. Calma que eu tenho curiosidade sobre o empreendedorismo, assim, sobre a sua trajetória. Você falou que já tentou muita coisa antes de ser Elis Lombardi hoje, que é essa profissional, essa dentista bem-sucedida. E
Dentre essas coisas que você tentou, Elis, o que você aprendeu? Porque eu acho que mesmo sendo o negócio de passear com cachorro, eu acho que cada uma dessas coisas ensina a gente, acaba moldando o caráter da gente. Então, como é que você enxerga esses outros negócios que você teve? Todo negócio que você tiver, mesmo que ele seja frustrado, ele realmente vai te ensinar alguma coisa. Mas pra mim, o que me ensinou, em qualquer negócio que eu tenha tentado, é que você precisa arriscar. Se você não arriscar, não adianta, você nunca vai saber, você não tem como você dar um passo a mais se você não arriscar. Então, eu acho que quando você vai empreender, é sempre bom você dar uma estudada sobre o que você vai fazer, não vai dar uma de doida e simplesmente, né, entrar no mercado que você não conhece. É um risco calculado, É um risco calculado. Mas se você for entrar... No poker tem um negócio que o pessoal fala all-in, né? Quando você vai com todas as fichas, vá com todas as fichas, com responsabilidade. Mas com todas as fichas. Pelo menos isso foi o que eu fiz posteriormente e que deu muito certo pra mim na época. Perfeito. Eu tenho também uma curiosidade que eu queria saber, assim, porque a gente sabe que a gente não nasceu pra isso, assim, né? Assim, como mulher... Não se espera da gente, né? Não se espera, exato. Hoje a gente tá construindo muito já esse movimento contrário aí. Mas e o medo? Assim, porque foi, mesmo sendo pequenas coisas, era uma panfletagem, era algo nesse sentido, mas e o medo? O meu medo de depender era muito maior do que o meu medo de fracassar. Essa é a realidade. Eu não queria depender de jeito nenhum. E eu me lembro que uma das questões, assim, né? Meu ex-marido tinha me dado um cartão de crédito. E o limite era bem baixinho. E eu raramente usava. Meu pai, às vezes, ele mandava, tipo, dinheiro da passagem, vamos supor. E eu usava pra alguma outra coisa. E aí, eu me lembro que uma vez eu passei, acho que foi na farmácia, sei lá, eu comprei alguma coisa assim muito... E aí, ele me mandou uma mensagem, fez, você tá na farmácia? Passou não sei o quê? Aí eu disse, oxi... Não tem um limite pra eu gastar, porque a pessoa tá... Então, essas pequenas coisinhas, pra mim, eram muito mais incômodas do que, de repente, a ideia de, eita, eu sou mulher e eu vou empreender. Mas isso era, obviamente, dentro do meu contexto, dentro do que eu cresci vendo. Eu entendo que tem muita gente que foi criada num lar, talvez, mais tradicional, e que o pai provia, e a mãe, né? Aquela coisa da mãe do lar. Então, eu acho que isso tem uma certa influência na mentalidade de muita mulher, de não se ver como empreendedora. E tem, na realidade, não só mulher, homem também. Tem pessoas que não nasceram para empreender. Eu penso dessa forma. Existem pessoas que elas lidam melhor com a falsa sensação de segurança de ter um salário e um CLT. Tem pessoas que conseguem lidar com as oscilações de repente, ou esse mês pode estar muito bom, esse mês pode estar uma desgraça. Que é isso que acontece. Que é isso que acontece e você tem que estar preparado para isso. Você não pode ser a pessoa que vai surtar com isso. Sim. Né? Então, eu acho que tem os perfis, mas que a gente tem visto cada vez mais as mulheres empreendendo e com sucesso. Isso é um fato. Isso aí é uma coisa que eu observo muito. E eu acho maravilhoso cada vez. Olha, tem uma coisa que é muito interessante, que é a gente empreende, na verdade, por dois principais motivos. Uma necessidade, seja a necessidade de ter sua liberdade financeira, ou a necessidade financeira em si, né? Ou paixão. Sim. E o massa do empreendedorismo é que não significa que tem que ser um ou outro. Você pode ter os dois. Você pode ter mas você precisa de um desses dois, porque o empreendedorismo, como tem essas oscilações, a gente precisa se agarrar a alguma coisa que é ou a nossa necessidade ou a paixão pelo aquilo que a gente faz. Total. E eu, quando comecei a empreender, era muito mais pela necessidade. E aí, quando a gente atinge, assim, um certo... não nível, mas assim, um certo limiar, a gente começa a reverter isso e a gente começa a empreender por paixão. Aí eu pergunto pra você, Elis, hoje você empreende por necessidade, por paixão, e como é que é esse contexto? Me fala. Como uma boa TDAH, que tem hiperfoco, eu não consigo investir em algo que eu não esteja apaixonada. E eu realmente vivo a harmonização. Eu sou aquele exemplo claro eu vendo aquilo que eu sou, realmente. Então, eu entendo aquela queixa da pessoa que quer se sentir melhor, quer se sentir bonita, quer se sentir autoconfiante. E eu amo poder proporcionar isso. Então, óbvio que a compensação financeira é muito bacana. Eu gosto bastante. Dinheiro é importante. É muito bom. Faz parte de todo o processo. Mas a parte que eu mais gosto é quando eu vejo a carinha, assim, da pessoa no final, que ela faz... Cara, agora eu tô me sentindo bem, agora eu tô me olhando no espelho, agora eu tô me sentindo... Né? Ó, fico até arrepiada. É sério, realmente, pra mim, é muito gratificante. E, pelo menos pra mim, que não consigo focar em tantas coisas ao mesmo tempo, se eu não tiver
totalmente, assim, focada naquilo, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Então, paixão para mim é fundamental. Perfeito. Fundamental perfeito. mesmo. Que coisa boa. Você estava falando sobre a maternidade, que você entrou na faculdade e aí você entrou, bem no iniciozinho, e engravidou. Exato. Vamos lá. Aí tem muitas coisas pra gente conversar. Eu dei essa respirada porque a maternidade, quando ela entra, nessa época você ainda não estava empreendendo, né, 100%. Nem esperando ser mãe, né? Nem esperando ser mãe também. Mas quando a maternidade, ela entra na vida da mulher, ela muda muita coisa. E você com esse ímpeto de liberdade, e como é que você lidou como você conseguiu lidar com a maternidade? Porque eu imagino que tenha sido um desafio. Principalmente na faculdade, num curso integral. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Eu tomava anticoncepcional, então não foi algo planejado. Eu já estava casada, né? Mas na minha cabeça foi a sensação assim, o meu mundo está desabando. Maísa descendo na porta e chorando. Foi desse nível, assim, eu não conseguia parar de chorar no início, assim, imediatamente após. E aí, na minha cabeça era, pronto, agora eu estou, entre aspas, presa no relacionamento, porque eu não queria falhar em estrutura familiar, esse era um ponto. O segundo era, não estou independente e corro o risco de continuar, porque eu não sabia como é que eu ia fazer para levar uma faculdade adiante, estando com um bebê. Então, foi muito conflitante na época me manter razoavelmente sã. Eu boto dessa forma. Uma vez que chegou no final do dia, porque ainda tem aquela questão dos hormônios, e você tá com sono, você tá cansado, e você enjoa. Eu ainda era muito nova. Então, os meus amigos de faculdade, por mais que tivessem boa intenção, não conseguiam entender exatamente o que eu estava passando. Então, eu fiquei muito deslocada. Essa é a realidade. E aí, quando a gravidez foi chegando no final, eu comecei a ficar um pouco mais em paz. Não sei se por questões hormonais, ou se foi o tempo que eu tive para ir pensando melhor. Mas eu fui ficando mais tranquila. Quando o Tozinho nasceu, eu tomei a decisão de continuar indo para a faculdade, nem que fosse para uma cadeira, para que eu não me desconectasse. Porque eu tinha muito receio de repente, eu parar de frequentar a universidade. Então, eu continuei indo. Acho que você ainda deve se recordar, assim, alguma prova eu com um Tom amamentando, indo para a faculdade. E aí, a estrutura da faculdade, ela não está preparada para receber uma pessoa que teve filho, obviamente. Eu entendo porque não seria o melhor momento. E foi bem desafiador. Muito, muito, muito desafiador. Especialmente porque, quando você olha da perspectiva do tempo, tipo, agora eu vou testar, vou tentar fazer uma residência, vou tentar fazer não sei o quê. Você não se sente naquela posição de, eu posso errar. Eu tenho todo o tempo do mundo. Não tem. E quando você tem filho, você acaba amadurecendo para algumas coisas mais rápido. Então, eu tinha uma pressão muito grande dentro da minha cabeça para dar certo e para fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Nesse meio tempo, eu ainda não tinha diagnóstico do TDAH. Então, eu ainda tinha vários... Não é justificando tudo com TDAH, não. Que eu realmente entendo que tem coisas que são do nosso... Do seu comportamento normal. Mas, assim, questão de, por exemplo, atrasos, de regras, de protelar demais prazos, etc., isso aconteceu muito comigo, estava muito relacionado com o meu quadro TDAH, eu não sabia. Então, às vezes, eu me sentia culpada. Poxa, por que eu não estou conseguindo fazer uma coisa que eu sei que eu preciso fazer? Eu estou vendo um negócio aqui, eu não estava conseguindo levar adiante. Então, eu passei uma parte da faculdade me sentindo bem inútil, entre aspas, de não estar conseguindo acompanhar, de só conseguir levar bem aqueles assuntos que eu gostava mais, enfim. Quando a gente foi chegando para o final da faculdade, essa parte que eu acho importante falar, já estava naquele boom da harmonização, assim, eu já tinha interesse. E eu pedi para um professor, acho que você vai lembrar dele, professor Laureana, que ele era buco, se ele fosse dar algum curso, professor, se o senhor for dar algum curso, deixa eu ir de cobaia, porque eu queria ver como é que o negócio acontecia, porque na faculdade se falava, mas não se via a prática da harmonização. E aí, eu me lembro que ele tinha recebido um preenchedor num congresso que ele fez, olha, eu tô com um preenchedor, você quer fazer? Aí eu estudei tudo antes, né, pra não chegar lá passando vergonha. Aí, quando eu cheguei no consultório, ele fez o procedimento inteiro com um espelho aqui na cara pra poder ver tudo que estava sendo feito. E eu me lembro que quando eu saí de lá naquele dia, eu saí assim, apaixonada. E foi quando eu postei meu primeiro vídeo falando a respeito do procedimento, que as pessoas, ela fez botox na boca, o pessoal não sabia diferenciar. Então, na faculdade, uma coisa que eu fiz, assim, hoje eu vejo como estratégia, mas eu fiz de maneira natural, foi começar já a postar assuntos relacionados com a minha carreira. Eu postava, se eu fazia uma restauração, eu postava restauração. Se eu tirava um dente, eu postava que tirava um dente. E o pessoal sempre comentava, nossa, pra que tá postando essas coisas, né? Nananã. E depois me serviu.
Você Foi viu, útil. Foi útil. Mas a paixão pela harmonização, ela já surgiu aí nesse final, e eu já sabia que em algum momento eu ia para esse lado. Perfeito. Quando você se formasse. Quando eu me formasse. E aí, Thor já tava com quantos anos, mais ou menos, Elis? Olha, boa pergunta. Quando tu se formou, né? Assim. Quando eu me formei, eu acho, porque teve um período que eu morei fora, então atrasa Isso, você pouco morou mais, nos Estados né? Unidos, né? Teve um período que deu uma atrasadinha, mas vamos lá. Tozinho nasceu em 2012, então ele fez um ano em 2013. 14, 15, 16, 17, 18. 6, né? 6 anos. anos. Ainda era Era pequena. ainda pequeno, né? Ainda dependia bastante, Muito. né? Pelo Imagino. amor de Deus. Imagina. Bem, Bem, você falou aí um pouquinho que desde a faculdade você já postava casos ali, né? O que você fazia. E a gente sabe que suas redes sociais são bombadíssimas, assim. Elis hoje tem mais de 23 mil seguidores. E é uma pessoa assídua, é constante realmente nas redes sociais. É como se fizesse... Eu, como sua ouvinte, né? É como se eu fizesse parte da sua rotina também. Seja ali no Café com Deus, nas suas meditações, não, na é ida à bacana, porque realmente você consegue saber o que Acompanhar a Elis está rotina. fazendo. O que Elis está fazendo? Vou Exatamente. entrar no Instagram dela. Exato. Tem toda a rotina. Toda a assim. rotina, Porque é terapia. você, né? É. Ela consegue realmente ser muito ela nas Exato. redes sociais. Exato. E eu acho isso muito bacana. E eu percebo que nas suas redes sociais, Elis, você fala muito sobre liberdade financeira. Porque traz um pouquinho do seu contexto de quem tinha já esse ímpeto de querer ter sua liberdade financeira por ver um exemplo em casa, Aham. não querer seguir. E eu vejo que você toca muito nisso nas suas redes sociais, incentivando as mulheres, né, a terem suas, assim, aquelas que quiserem. Sim, é importante claro. ressaltar isso. Tem, acho que não quer. A sua liberdade financeira. E aí, como é que tem sido esse movimento para você, como empreendedora e como uma mulher que fala para outras mulheres também? Porque o seu Instagram, eu vejo que você fala para outras mulheres. Então, como é que tem sido isso? Inclusive, eu sinto falta de ter algum projeto mais voltado para mulheres. Por conta disso, você vai entender agora. Como eu falo muito sobre minha vida, a forma que eu levo as coisas, relacionamento, eu recebo muita, não é pouca, muita mensagem de gente falando sobre relacionamento. Muita. É quase uma terapia. Quase uma terapia. Se eu puxar meu celular aqui, tem mensagem, olha, o que você acha que eu fiz certo? Aí manda o print. Sério? Muito. Mas é muito. Curiosidade, olha, A quantidade curiosidade de, sobre- com licença da palavra, mas quantidade de gaia que eu já soube aqui de Recife, minha. Eu abri um livro. Então não pega o celular, Elis. Não É pega. complicado. Então, assim, tem muita gente se queixando de relacionamento. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, o que faz a mulher ficar num relacionamento ruim tem a dependência emocional, a gente vê muito isso, mas também a dependência financeira. Então, eu acabo tocando muito nesse assunto porque acaba sendo um dos pontos que eu percebo que é relevante para a pessoa ficar numa situação que não é para ela, né? Pensa aqui comigo, eu sou uma pessoa que faço minha terapia, faço exercício, estou bem comigo, ganho meu dinheiro, aí eu conheço uma pessoa, a pessoa começa a me tratar mal. Eu vou ficar com essa pessoa para quê? Ela não me trata bem. Exatamente. É muito mais fácil, né? Tipo, você efetivar até o que você aprende ali na terapia, enfim, tudo é muito mais fácil. Você... Agora imagine o contrário, você não tem uma vida focada no seu eu. Sim. E aí você conhece alguém, a pessoa chega até sendo bacana, mas aí entra com algum tipo de suporte financeiro. Por exemplo, a gente vê isso acontecendo muito com mulheres, especialmente quem já teve filho, que parou às vezes a carreira para poder, né, conseguir Sem dúvida. lidar com tudo. E aí essa mulher que está se dedicando à família, o cara começa a não ter um comportamento tão legal, seja de traição, nem sempre é traição, às vezes é só o lidar mesmo, que é ruim e que é, entre aspas, tóxico. E a pessoa não consegue sair do relacionamento porque não consegue imaginar como é que vai ser a vida fora dali. Então, eu acho que não é querendo dizer como as mulheres devem levar a sua vida, de forma alguma. Se você tem um relacionamento que você se sente muito confortável, muito segura em um homem prover, eu te entendo, mas, na minha opinião, toda mulher ela deveria buscar ter sua fonte de renda, independente do marido, porque, sei lá, se de repente o marido ficar doente, vamos botar nesse contexto, como é que você vai fazer? Você não pode esperar somente o melhor do outro, por mais que você queira. Então, eu acho que para a mulher é fundamental. Se eu tivesse uma filha, hoje mulher, a primeira coisa que eu ia ensinar a ela era seja independente. Não dependa de ninguém. Não é nem de homem, de ninguém. Eu tenho uma opinião parecida também, porque eu acho que, na verdade, isso faz a gente se conectar com a gente. Independente, assim, se realmente você vai fazer algo pelo dinheiro, por si só, mas faz você realmente saber o que é que eu quero. Então, quando tu contou toda a tua trajetória,
Elis ali, ela passou por várias coisas. Então, foi a panfletagem, foi a questão do passear ali com o cachorro, enfim. E tudo isso te fez ser quem você é hoje. Você, na faculdade ali, se encontrou, né? Na harmonização. E você se conecta com você. Então, assim, eu acho que eu concordo muito que independente também do que você procurar, assim, se você realmente tá num relacionamento confortável e tá tudo bem, sabe? Você realmente tá nisso, né? Mas eu também acredito muito que é importante. Sempre é importante você se encontrar, assim, seja pra um hobby, pra você realmente saber o que é que eu gosto. Exato. E ter um momento seu, né? E você sempre voltar pra você. Eu concordo bastante, acho interessante. Gente, quanto a gente tá falando aqui de liberdade financeira, eu acho que é fundamental. Eu tenho até um post que eu fiz recentemente no Instagram, que era assim, liberdade financeira liberta. Porque a gente vê, quando a gente dá oportunidades, outras mulheres têm a oportunidade de aprender, às vezes a fazer uma técnica de um em gel, às vezes a fazer uma sobrancelha. Aquela mulher, ela consegue ter uma autonomia e ela consegue escolher ou não estar numa relação. Entre outras coisas, ela pode, vamos supor, a pessoa quer tomar um café diferente. Eu quero ir numa cafeteria hoje para tomar um café e postar foto num lugar diferente. Sim. Se ela tem o dinheiro, ela vai fazer isso. Nem todo mundo quer empreender para ficar milionária, não. Às vezes a pessoa só quer ter ali pequenos prazeres ou pagar as contas. Exatamente. Isso é muito importante. Então, liberdade financeira liberta, eu acredito, sim, Concordo, né? Principalmente as mulheres. E a gente, aproveitando que a gente tá falando de liberdade financeira, para vocês tomarem esse gancho, né? Agora. Tomarem água aí com a nossa canequinha da Absoluta, que é a gente hoje tá com a Elis é dentista, a Absoluta Contabilidade, ou Absoluta Contábil, né, como é a forma correta. É um dos nossos patrocinadores e muito especial, porque é uma mulher à frente, é uma empreendedora e ela dá todo o suporte para empreendedoras e empreendedores de saúde. Então é muito bacana. Depois você pesquisa, Elis, e outros profissionais de saúde também. É uma contabilidade. A gente tem uma empresa que é a Cliniceios, que também é uma das patrocinadoras do nosso podcast. E a gente formalizou a empresa, tudo com a Absoluta. E a consultoria, o apoio é fantástico. Sim, eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade, que está precisando de um contador bom, porque na área de saúde a gente não pode tratar como se fosse geral, né? Então, tem suas peculiaridades, né? E a gente tem um suporte, assim, genial. Então, parando para tomar uma aguinha e lembrando a Absoluta. E aproveitando também para falar dos outros 2 patrocinadores também, né? Que a gente tem aqui parceiros nossos, né? Que é a Ortoface e a Cliniceios também, que são parceiros que estão aqui com a gente. Que vão estar sempre. Que vão estar sempre aqui junto com a gente no mundo delas, pra gente falar mais aí sobre empreendedorismo feminino. Exatamente. Engraçado, a gente tá filmando esse episódio agora, só pra gerar, na semana do Dia das Mulheres. Exatamente. Amanhã. Amanhã não, o Dia das Mulheres é sexta. Dia 8 de março. Menina, eu também. Sexta. Hoje amanhã tem um feriado. Não tem? Amanhã tem um feriado. Mas amanhã é o feriado mais conhecido de Recife, que é o da Carta Maga. Da Gata Maga. Da Gata Maga, exatamente. Pois bem, liberdade financeira a gente entende que é muito importante. Isso move muitas mulheres. E eu acho que o que você traz no seu Instagram é massa demais. De falar para as mulheres, olha, corre atrás do teu. Para de ficar esperando e corre atrás do teu. Mas o que eu vejo também, Elis, que inclusive teve um período que eu percebi que você estava meio triste, né? Meio... Não diria triste, mas que aquilo lhe afetou de certa forma. É como as mulheres... Você tem um Instagram grande, né? E como as mulheres, mesmo você sendo incentivadora, ajudando no bem-estar, né? Na beleza dessas mulheres e tudo mais... Elas criticam, na liberdade financeira, elas criticam o teu posicionamento nas redes sociais. Isso me choca e me deixa triste, obviamente. Mas eu queria entender, porque assim, eu sei que também não só envolve você. Você tem um filho adolescente. Então, como é que é esse cenário pra você? É bem complexo, porque o que acontece? As pessoas esperam que se você é um empreendedor, você é um empresário, você tenha determinado tipo de perfil e comportamento, né? Perfeito. Se você é inteligente, você não pode ser bonita. Mas se você tem um corpo legal, se você mostra, então, porque você não tem conteúdo. As pessoas gostam dessa dualidade. E na minha cabeça, sempre se processou da seguinte forma. Obviamente, a sua imagem, ela fala muito, né? Vai ser a primeira mensagem que as pessoas vão receber. Mas você tem que ter conteúdo. Então, eu sempre me preocupei em
falar dos meus temas de vaidade, etc., mas também mostrar conteúdo, né? Eu nunca fiquei num lado só. E aí, o que é que acontece? Quando você tá num caminho de autoestima, eu comecei a fazer terapia em 2021, e eu não tinha uma autoestima tão boa assim. Eu passei por vários momentos até ter uma autoestima boa e saber meu valor e etc. E aí, quando eu passei a me sentir bem comigo, tipo, agora, nessa fase da vida, depois... Antes disso eu já me sentia, mas você faz uma lipo, por exemplo, você botou silicone, e aí você tá se sentindo bem com você tá malhando, você tá vendo o resultado, né? Enfim. Então, é natural que você fale sobre isso, é natural que você mostre isso. E algumas pessoas se incomodam quando vem que um perfil profissional também fala sobre isso. Como se dissesse assim, tá querendo se exibir, tá querendo se expor, pura e simplesmente. Na minha cabeça, quando eu falava de algum tema desse, era mais no sentido do incentivo. Olha, se eu tô conseguindo fazer, e isso era uma coisa que me incomodava, vai lá, faz também. Eu não quero chegar lá sozinha, eu quero que todo mundo fique lindo junto. E outra, não tem problema nenhum também querer se exibir. Quem quiser se exibir... Eu não tenho nada contra, mas é aquela coisa, tipo, nossa, olha como eu tô bem hoje. E aí eu quero que você se sinta bem também. Não é uma questão egoísta. Sim. Então, para algumas pessoas, e aí hoje eu entendo que é uma questão de insegurança dessas pessoas, é uma projeção delas, de sobre elas e não de sobre mim. Mas o limite para mim é quando chega, por exemplo, nessa questão do meu filho, que houve uma situação na escola dele. Isso que eu ia perguntar, que eu sei que, assim, foi uma coisa que... Nossa, eu não fiquei triste, eu fiquei com ódio. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, Elis, pra gente entender. Rolou um boato. Então, ele tinha mudado de escola, vamos fazer esse parâmetro. Ele tinha mudado de escola, e essa escola nova... Menina, já voou uma unha minha aqui. Faz parte. Tudo bem, vamos lá. Espero que não tenha caído no meu corpo. Só confere aí. Não caiu, não. A absoluta contábil continua ilesa. Coisa boa. A gente tinha feito a mudança de escola. Essa era uma escola maior, né? Ele antes estava numa escola que era menorzinha. Eu também nunca fui muito próxima das mães da escola de Tó, até porque, por eu ter tido Tó mais nova, a faixa etária dela já era um pouco mais à frente, eu estava separada, isso pesa, querendo ou não, porque o pessoal acaba, quem é casal, quer sair mais com os outros casais, tudo bem, eu não vou nem entrar nesse mérito. Então, quando a gente mudou para essa nova escola, Tozinho já estava tendo algumas dificuldades com relação ao fato de ter mais tarefas, mais exercícios e... Adaptação natural de qualquer criança. E... também estava tendo algumas questões com os coleguinhas, assim, de não estar sendo... entrar na panelinha, porque todo mundo já estava junto a várias turmas. Então, a gente estava de olho nisso. E aí, Tó, ele não é uma criança que chega para mim e diz as coisas sabendo que vai me magoar. Então, às vezes, ele tem a tendência de ficar quieto para que não me magoe. E aí, chegou um determinado momento que uma pessoa chegou para me dizer que o boato que estava rolando na escola era de que eu era prostituta de luxo. Eu tô rindo agora, mas eu juro pra você que assim, eu dei uma coringada nesse dia, que eu disse, eu vou chegar lá e eu vou quebrar a escola. E aí, houve essa situação, e aí Tó estava passando por essa situação, sem me dizer, e eu fiquei, assim... Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Aí, quando eu cheguei pra ele, pra falar, filho, o que tá acontecendo? Ele fez, mãe, que ficam falando, tipo, os meninos da sala sabiam. Alguém viu meu Instagram, mostrou, alguma pessoa deve ter visto, ela é tal coisa, né? Entendeu, né? Sim. E aí, isso acabou arrastando para as outras crianças da escola. Então, eu mandei um texto bem delicado, bem sutil, no grupo das mães, falando a respeito, inclusive muito chateada, porque, veja, eu sei que a gente tem infinitas possibilidades, eu não tenho nada contra quem é garota de programa, enfim, profissional do sexo. Inclusive, atendo algumas. E são sempre muito educadas comigo. Não tenho um pio para falar de seu ninguém. Mas eu sempre foquei a minha vida em trabalhos que não eram relacionados com esse serviço. Então, na minha cabeça, é quase uma ofensa. De verdade, sim. A pessoa chegar pra mim, porque eu passei tanto perrengue na vida. Tanto perrengue. Eu fiquei morando uma vez um kitnetzinho com minha mãe, que não tinha dinheiro nem pra trocar o chuveiro. A gente tomava banho de joelho. Pra pessoa chegar e vir querer dizer que o que você tem hoje, o que você tá mostrando hoje, é porque não pode achar que você chegou lá porque por mérito próprio, não. Tem que ser por conta de alguma coisa escusa ou por conta de homem. Não, tem alguém que banca. Eu já escutei essa história também. Eu queria saber, cadê essa pessoa que banca? Pra eu agradecer. Pra agradecer, né? Quem tá me bancando? Ou pedir mais investimento. Ela tem um jeito estranho de me bancar. Porque, né, eu tive que trabalhar até aqui. Então, assim, teve essas situações. Eu fiz essa mensagem enorme pra escola. Aí algumas mães vieram falar comigo, assim, dizendo que não
estavam sabendo, pediram desculpa, assim, né, pelo que estava acontecendo, não assumindo a culpa, obviamente. E aí, fui na escola, que é uma coisa que eu não queria ter que fazer, mas fui na escola, falei diretamente com a diretora, etc. E aí, depois disso, as coisas se organizaram, o Tozinho já foi mais aceito e passou. Mas, obviamente que, se eu tivesse casada, não era uma coisa que eu escutaria, né? Não era uma coisa que Tozinho passaria. E eu fiquei realmente muito chateada na época. Muito chateada mesmo. Foi tema de várias terapias, isso. Eu imagino. Eu lembro que até sua irmã também que acompanha e ajuda muito, assim, né? É uma parceirona. Pelo amor de Deus, se fosse Cacau, meu Deus, ela é minha assessora, inclusive. Eu vejo que, assim, é uma parceirona. E ela ficou muito triste, né? Bruna, eu comprei um negócio daquele de box. Porque eu tava com tanta raiva. Com muita raiva, eu só pensava nisso. Eu disse, eu vou imaginar a cara de uma por uma. Pra poder... Foi nesse nível. Não desejo pra ninguém, não. Mas isso, não. Eu imagino. Elis, eu sei que você é uma empreendedora. Eles gostam muito de estudar sobre esse mundo. Eu sei que durante o período do Instagram, do boom do Instagram, você foi uma pessoa que fez diversos cursos, se aprimorou. Você é uma pessoa que lê muito, né? Então, como é que é a tua relação com a educação dentro do empreendedorismo? Uma coisa sobre empreendedorismo que eu não vejo as pessoas falando muito, mas que pra mim faz sentido, é a questão da intuição. Muita gente não fala, mas você sempre tem uma vozinha assim que, vai aqui, que isso aqui vai ser dá uma estudada nesse lado. Então, geralmente, eu tendo a estudar as coisas que a minha intuição já me apontou. Com relação a minha área, digamos assim, a gente sempre vê as tendências do momento. Perfeito. E eu sempre sou muito criteriosa com isso. Você nunca vai me ver, agora a solução é essa. Eu sou bem pé no chão. Então, às vezes, os pacientes até esperam que eu traga o próximo procedimento do momento. Perfeito. E eu não vou chegar para trazer logo, porque eu quero ver como é que aquilo ali vai se comportar, se vai ser realmente bom, se é aquilo, tudo que estão falando. Que a gente se tem evidência, né? Exatamente, porque o mercado ele tem vários apelos. Agora, do ponto de vista assim, de investimento, existem cursos e mentorias que são boas, cada uma para uma coisa diferente. Tem gente que dá mentoria só de venda. A gente, como profissional de saúde, a gente sai da faculdade muito cru, né? Ninguém chega para, por exemplo, essa parte de contabilidade, você não sabe nem para que lado vai. Administração de consultório, o próprio imposto de renda. Mas um dos nossos patrocinadores, que é a Clean Sales, é voltada... Ele ia aproveitar o ganho também. É voltado exatamente para vendas na saúde, faz treinamentos para times, para consultórios. Tudo isso dentro do mundo da saúde, porque realmente a gente não é treinado para isso. Tanto é que eu costumo dizer até para a Joyce, né? São 3 pilares de qualquer empresa, que é o comercial, o financeiro administrativo e o operacional. Sim. Na saúde, a gente só tem o operacional. As pessoas não têm a cultura de ter um comercial. E sabe qual é o diferencial dessas grandes franquias? Ter um comercial. Sim. Porque vende, faz a coisa acontecer. Lembra que eu fiz parte de uma franquia. Tem coisa que você só tem essa visão quando você entra no espaço desse. Aí você vê como é que é o funcionamento de empresa, como é que eles... Até com relação a custos, assim, coisas pequenas. Você fala, nossa, uma empresa desse tamanho vai economizar nisso aqui. Aí você faz, economiza, porque lá no final ela vai dar exato. Um ganho bacana. Mas... Voltando ainda para o que tu tinha falado sobre os livros, né? Isso. Eu trouxe inclusive. Deixa pro final. Não, eu vou falar dele agora. Agora não. Tem outro que eu li que eu gosto muito e eu acho que esse serve para qualquer área. Não é só para vendas em geral, não. Que é o 48 Leis do Poder. É um livro chato, na minha opinião. Ele é chato, ele tem umas histórias com a letra bem pequenininha na lateral. Mas, por exemplo, para quem está dentro de uma empresa, eu acho extremamente importante ler esse livro. Perfeito. Eu indico. Perfeito. E... Joy, tem alguma? Não, é só aí, ó. Selo indicação, Elis. Selo indicação, Elis. Essa foi boa, viu? Eu queria só, pra gente fazer um resumão aqui do que foi esse bate-papo, né? Você tem uma história empreendedora desde muito nova, o que é fantástico. Você entrou no mundo da harmonização. Eu não te vejo, tanto é que, assim, você é profissional de saúde, mas eu te vejo realmente como uma empreendedora. Porque você usa um grande recurso, que são as tuas redes sociais, ao teu favor. E eu tenho uma dúvida, Elis. Porque eu sei que você é uma pessoa que... de certa forma, gera essa polêmica nas redes sociais. Você percebe algum vínculo, né, entre essas polêmicas que são geradas na rede social? Seja por um término de relacionamento, início de um novo, porque sempre é um suspense. Ou seja por uma questão, assim, realmente
de polêmica mesmo, assim, que estão gerando, levantando alguma mentira com relação a você. Você percebe que isso aumenta as tuas vendas? Então, no geral, eu não é que eu use isso como estratégia. Tudo que eu vou postando é muito orgânico. Eu vou postando realmente o que está acontecendo. Mas já aconteceu, por exemplo, de chegar paciente lá no consultório porque alguém mandou um vídeo meu, tipo, falando que eu era feia, que estava, enfim, exagerada, e a pessoa me achou bonita, foi lá e foi fazer postagem. Obrigada, a pessoa que encaminhou o vídeo. Inclusive. Os haters que pagam, que estão pagando. Muito obrigada. Minhas contas, obrigada. Haters que viraram fã. Porque querendo ou não, assim, quando tem alguma vamos supor, você fez uma plástica, ou se acabou um namoro, as pessoas são curiosas, então naturalmente elas vão acessar. Quando elas acessam, o Instagram ele entende que tem alguma coisa ali, por que tá todo mundo... Vamos entregar um pouquinho mais de conteúdo. Então, exato. de certa forma, isso pode propiciar que as pessoas entrem mais no perfil, mas não seria, na minha visão, a melhor estratégia. Não é intencional, né? Não é intencional. Mas se vier desse jeito, os haters que estão de plantão, gente, por Fique à favor, vontade. envie cada vez mais vídeos de Elis para outras pessoas. Pode falar mal de mim. Pode falar mal, porque ela tá ganhando dinheiro. Só não minta, né? Só não minta. Só não minta. Enquanto vocês estão aí falando mal dela, isso é muito engraçado, Fale né? bem ou mal, mas fale de Elis. Falei de Elis. E eu acho que tem isso também. Uma dúvida, assim, Elis, além dessa questão das pessoas falarem de você, você é uma pessoa que é muito bem resolvida com relação a relacionamentos. Sim. Se não tá dando certo, não tá. Próximo. Eu não ia dizer bem isso. Mas você também é uma pessoa que se dá muito bem só. Eu percebo que você tem as suas temporadas, assim, ali no off, com você. Me conta um pouquinho, porque assim, o lado empreendedor, é muito difícil da gente separar o lado de empreendedor da mulher, da companheira, da mãe. Acaba que tudo se mistura, desligar, porque no dia a dia, a empreendedora, Elis, que tá deixando o filho na escola, que tá recebendo uma mensagem do boy. Então, se mistura, né? Então, como é que você lida com essas... E Thorzinho também, né? Então, vamos lá. Eu vou falar assim, de forma bem, bem sincera. Muita gente que me acompanha acha que eu sou somente desapegada e que eu... tanto faz. Não é isso. Eu prefiro uma vida a dois. 1 milhão de vezes do que uma vida... não, eu vou ser a tia dos gatos, por exemplo. Eu gosto, eu valorizo família. Eu acho família a coisa mais linda do mundo. Eu terminei meu casamento justamente porque eu queria ter um relacionamento em que eu tivesse uma intimidade, uma cumplicidade maior. Então eu olhei, eu disse, isso aqui não vai me dar aquilo que eu tô querendo ter de relacionamento. É mais fácil eu terminar agora do que quando eu tiver com 50. Então, quando eu me separei já pensando nisso. Quero ter um relacionamento de qualidade. Então, faço minha terapia, me cuido muito. Se eu voltar com uma pessoa e essa pessoa, ela não me valoriza, ela não me respeita, ela não consegue corresponder a esse sentimento, e às vezes a pessoa até é muito boa, ela é uma pessoa legal, ela tem os valores compatíveis com os meus, mas às vezes você simplesmente não está sentindo aquilo pela pessoa, então eu não vou fazer a menor questão, né, de continuar com isso, porque tempo, como diz meu pai, né, tá com a pessoa errada, atrasa o passo. Eu penso dessa forma, mas eu sou muito a favor de que, uma vez que você tenha um relacionamento, e que seja um relacionamento de qualidade, com valores e princípios semelhantes, meu Deus, eu vou acabar derrubando, que você invista nesse relacionamento e que você faça o seu melhor para que ele dure, porque relacionamento ele não é fácil. Vai chegar um momento em que você tá abusado da pessoa, que especialista em romance, né? Aulas. Mas acontece, assim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito carinhosa, eu gosto de fazer surpresa, eu me dedico no relacionamento. Quem acompanha sabe. A gente sabe. Mas eu também observo muito e eu calculo muito lá na frente como é que vai estar. Então, se eu tô enxergando um problema e aí eu chego pra conversar com a pessoa e aí, se aquilo for algo que ela consiga consertar, né? Porque tem questões que não dá, mas vamos lá. Partindo do princípio que a pessoa possa fazer algo a respeito e ela não faz, eu não vou ser mais a pessoa que vai remar até o último segundo, porque antes eu só saía do relacionamento quando eu já não tinha mais o que fazer, assim, você já estava exausta, uma galinha depenada, aí eu saía. Agora não, eu não preciso chegar no meu limite para sair de um relacionamento. Se não estiver bom e não tiver talvez assim, como é que eu vou dizer? Se não houver possibilidade de melhora, eu não vou ficar ali. Eu acho que ninguém deveria ficar também. Perfeito. Inclusive, como eu atendo muitas mulheres, eu escuto muitas queixas diariamente de mulheres em relacionamentos totalmente falidos, seja porque porque são muito traídas, seja porque simplesmente o casal nem conversam mais, não tem planos,
parece dois estranhos dividindo conta em casa, mas que não se separam. Por quê? Não sabem ficar sozinhos, têm medo de estar na própria companhia. Desculpa interromper, mas é até discrepante, né? Porque, na verdade, às vezes eles estão só. Estão ali estão mais sós. em companhia, mas eles estão sós. Mas aí o que acontece? A pessoa, ela não consegue pensar naquele momento, assim, poxa, vou sair de casa, né? Já tem a questão financeira ali que vai bagunçar um pouco. Mas a pessoa, ela não consegue se ver nesse novo contexto e sendo feliz. Ela pensa que vai ser o final da vida dela. Sim. E que estar sozinha vai ser muito assustador. Você chegou aqui sozinho. Então, eu acho que o mínimo que você pode fazer é se conhecer o suficiente para dizer, poxa, sim, a minha companhia é boa. É óbvio que se eu tô com alguém vai ser muito melhor. Mas se minha companhia é boa, eu não vou não vou tolerar qualquer situação. E as pessoas, infelizmente, toleram coisas absurdas. Eu tenho uma paciente, essa história eu posso contar, porque eu realmente achei absurda. Segura o fio. Ela era casada. E aí... A gente ama fofoca de consultório. Fofocas odontológicas, calma. Essa paciente, belíssima. Ela ia pro meu consultório, se cuidava muito, malhada e tal. E aí, passou um período que ela não estava indo pro consultório, porque ela tinha sido presa. Estava em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. E ela falava comigo pelo Instagram, e aí ela começou a me contar a história. O marido dela tinha uma empresa. E o marido fez umas falcatruas, uns negócios com imposto, enfim. Ele foi preso, ela teve que ficar em prisão domiciliar, mas depois ela foi inocentada. Ela realmente não tinha nada a ver com a história, mas ela trabalhava com ele, estava dentro dos negócios. E aí, enquanto ele estava para ser preso, e ela também, ele começou a ter um caso com uma dentista. Meu Deus. E ela estava, tipo, grávida do segundo filho, da segunda filha, não me lembro agora. E aí, ele foi preso. E ela foi presa. Só que como ela estava tornozeleira, ela não podia visitar o marido. Quem ficou visitando ele? A dentista. E aí, passou um pouco mais de tempo. Quando ele finalmente saiu, e ela foi inocentada, etc., ele saiu, ainda ficou um período assim com ela, mas depois assumiu a amante, expulsou ela de casa com os filhos. E todos os imóveis, tudo no nome dele, não dava para ela comprovar nada, ele não tinha nem como ela pedir nada. E aí ela estava meio que mendigando, esperando ele ver um apartamento para ela, porque ela teve que voltar a morar na casa da mãe. Nesse contexto todo, a autoestima dela estava, assim, no nível do lençol freático já, se sentindo péssima. Era uma mulher que sempre se cuidou, cara bonita, etc. Mas veja, passou a vida com uma pessoa e a pessoa, no final das contas, fez isso. E essa pessoa, ela não chegou do nada fazendo isso. Ela deu sinais em vários momentos. Mas aí a tolerância, não, você é mãe. Não, você é casa, esposa. Não faça isso, espere a família. Nanana. Na hora de tolerar o erro de quem não deve, todo mundo chega pra falar, né? Ninguém fala do cara que tá traindo. Mas sempre a mulher tolera. Sim, sim. E aí, eu acompanhei isso hoje. Ela tá separada dele. Voltou a malhar, a se cuidar. Tá ótima. Tá vivendo bem com os filhos dela. Claro que o querido, o desquerido, foi atrás nesse meio tempo, né? Sim. Mas, assim, isso é só pra você ver, assim, um pouco das coisas que você vai acompanhando. Porque você sabe disso. A gente chega pra atender a pessoa. É um botox. É um preenchimento. Mas você conversa. E, naturalmente, as pessoas acabam se abrindo e contando mais coisas. Então, histórias como essas ficam na minha cabeça por semanas. Eu não consigo ouvir e entrar por aqui e sair por ali, entendeu? Eu fico com aquela história na cabeça. Você vai entender como chegou até ali. Exatamente. Porque existiam sinais. Exato. E esse, obviamente, é um caso que eu tô contando que é muito mais, né, absurdo. Mas tem coisas muito menores que acontecem que as pessoas vão tolerando. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, eu me lembro desse tipo de coisa. Eu disse, bem, ninguém começa com um erro grande, começa com um erro pequeno. O que é que eu vou tolerar aqui? E por isso que eu não tenho esse apego. Com relação a Thor, que a bicha odeia, né? Mas responde tudo. Com relação a Thorzinho, eu me separei do pai dele. Ele tava com 4 para 5 anos. E o primeiro namorado que eu tive após era um amigo meu que ele tinha foto com meu filho recém-nascido. Obviamente, ele não teve nada nessa época. Mas, assim, não foi alguém que eu tive que introduzir. Perfeito. Isso já estava ali na relação, né? Já foi um ponto. No dia a dia de... Exato. No geral, quando o Thor conhece alguém, ele não conhece como meu namorado. Olha, esse aqui é o namorado da mamãe. Não.
a pessoa vai simplesmente convivendo quando tem um relacionamento sério, porque não é todo mundo que conheceu o Thor, já começa daí. Ele vai convivendo com a pessoa até o ponto dele mesmo chegar e dizer, não, é porque você não namora com fulano, ele já fez isso. E Thorzinho, ele queria muito que eu casasse, porque ele queria que eu tivesse, tipo, outros filhos. É sério. Thorzinho da campanha. Não, Thorzinho, se assim, olha, eu vou namorar e casar, ele é o primeiro a querer conhecer, ele é o primeiro a torcer por mim. E aí, às vezes, eu li essas mensagens pra ele, das pessoas falando, porque teu filho não sei o que, ele fez, qual é o problema, né? Você não pode namorar, não. Ele é muito bem resolvido, muito tranquilo. E, obviamente, que eu tenho todo cuidado com relação a quem eu vou apresentar ele ou não. Mas pode ter certeza, se você viu na internet que eu tô com alguém e Thor tá do lado, essa história já está rolando. Muito bem. Muito mais tempo, você já pegou o mundo andando. Porque a gente acha que ali só, né? É porque a gente vai tendo só os recortes. Tem Exatamente. muita coisa que eu não Acontece posto. por trás, né? Coisas que eu penso assim, eu faço, não vou postar isso aqui, porque hoje em dia, Eu tenho um fio. né, tem que ter o filtro. Sabe o que eu acho legal? Que você é uma pessoa que escuta muito, né? Eu acho legal que você às vezes coloca nas suas redes sociais pra realmente saber a opinião das pessoas. Um caso polêmico, você vai lá e coloca, o que vocês acham sobre isso? E você se torna a partidária nesse sentido. Não quero julgar, eu quero entender. E eu acho muito legal, porque tem muita gente que já chega com a coisa pronta, dizendo assim, olha, e toma um partido, né, de tal coisa e tal coisa. E você não, você é essa pessoa que busca entender. Eu já fui assim. Já? Da terapia, mas da vida. Terapia vida. Eu era a pessoa que tomava partido, que comprava briga. Aí eu comecei a entender que o mundo ele não funciona dentro da minha perspectiva. Não é só como eu enxergo. Infelizmente. Porque seria ótimo, né? Porque aí eu tava sempre certa. Tá tudo ótimo. Mas não é. Então, quando eu boto as caixinhas, eu boto geralmente a caixinha, às vezes eu nem divulgo, né? O que é que tem lá, mas pra poder entender o que é que levou a pessoa a pensar naquela forma. Exatamente. Porque, obviamente, às vezes eu penso algo totalmente contrário do que tá ali, mas eu consigo entender que aquela pessoa, ela tem uma visão completamente diferente. Ela traz uma bagagem diferente que faz com que ela tenha aquela visão, né? E essa é uma dificuldade. A terapia traz muito isso. Eu tava assistindo o pod delas, da Luana Piovani. Não sei se você assistiu. Eu vi uns pedaços. Ela é maravilhosa. Esse é maravilhoso. Não, e ela fala muito nisso, que a terapia pra ela faz terapia desde que ela tinha 20 anos de idade. Então é uma mulher que ela não tem medo de falar nada. Ela realmente não tem. Ela não tem. Ela fala, ela se expõe. E ela tem esse ponto de vista, diz assim, olha, esse é o meu ponto de vista, esse é o que eu penso, mas não significa que você vai pensar da mesma forma. Que é verdade absoluta. E tá tudo bem. Tá livre. E tá tudo bem, né? Isso é muito, muito bacana. Mas falando também sobre, eu ia pontuar sobre isso também, essa caixinha que você coloca pra ver. Eu acho isso interessante, realmente, porque... Enfim, você já falou, né? Que você foi a pessoa que pegava ali, tomava partido, mas você também se reconstruiu no meio disso, na terapia, e aplica. Porque é aquilo, tudo tem vários lados, e o legal é realmente a gente também conhecer as perspectivas de cada pessoa, né? Sim. Como é que cada um vê. Por mais que a gente não vá concordar, a gente vai ter a nossa também, mas é bacana. E às vezes até a gente pensa, caramba, fulaninho, a gente... eu realmente, talvez aqui nessa situação, se eu não visse esse porquê, eu entraria nessa onda de hater e iria nisso. Mas, olhando por esse lado, até você constrói até você. Exato. Então, eu vejo isso, é algo que eu admiro muito também, assim. Eu gosto. Porque é bacana mesmo. Eu até olhei e disse assim, caramba, eu nunca pensei por esse lado. Eu sempre fui a pessoa que, quando eu via algo, eu dizia... Minha opinião é essa. Eu dizia assim, minha opinião é essa. Eu tenho que tomar um partido. Guardar, tu tenta... Não, assim, a gente fala assim, eu tenho que tomar logo um partido. Sim. E muitas vezes a gente precisa parar e entender. Entender. Eu gosto de entender. Eu sempre tenho uma opinião sobre alguma coisa. Porque eu acho que quando você não toma partido, você tá tomando partido de alguma forma. De alguma forma, sim. Mas o buscar entender, eu acho que é relevante. Tem agora uma onda. Já eu me metendo aqui, né? Eu vejo, de vez em quando aparece assim pra mim no feed do Instagram. Ai, se você é mulher e você não tá feliz, é porque você não nasceu pra trabalhar. Já viu esses? Não vi. Porque você deveria estar num relacionamento em que você tá sendo provida e não sei o que. Veja, eu entendo. Como é que estão te entregando esse conteúdo? Exato. Não, é porque justamente para aquelas mulheres que trabalham e que não estão, acho que, num relacionamento. Sim. E aí, a justificativa deles é porque, como você não é, isso não é da sua natureza, você deveria estar em casa cozinhando bolos, né? Nada contra quem está em casa cozinhando bolos, por favor. Mas... A minha natureza, né, Lisa? A minha natureza não é essa. Eu não tenho nada contra, eu não consigo. Eu fiquei um ano assim, né, em casa, quando eu estava nos Estados Unidos com meu ex-esposo, e pra mim foi um dos piores anos da minha vida, porque eu sentia falta da minha rotina. Eu não consigo ficar nessa estrutura do lar. Eu sou uma ótima
pessoa da família, mas não tenho essa vocação. Então, esses cursos, aparecem cursos, aí eu acho engraçado, porque a pessoa que tá anunciando isso, ela tá vendendo um curso, então ela tá, e é mulher. Ela tá lucrando ali em cima, tá? Sim. Mas não é... Ela tá fazendo dinheiro. Seja dependente, mas eu tô aqui ganhando o seu. Eu não entendo. São os mistérios da internet, Elis. Esse daí foi um dos que eu não botei caixinha ainda, porque eu disse, se eu botar, eu acho que esse vai gerar muita polêmica. Talvez depois aqui do pod vai ter uma caixinha aí. Olha, mas é verdade, sabia? Tem umas coisas assim na internet que a gente vê, que a gente faz, meu Deus, como é que pode? Saiu, né? De onde saiu? De onde sai essa mentalidade, né? Mas muitas vezes é um reflexo social também, né? É uma mentalidade que, na verdade, reflete parte da sociedade, como tudo, né? É complexo. Elis, me tira uma dúvida. Você, como empreendedora, quais vão ser os seus próximos passos? O que é que você tem de meta? O que é que você almeja? Onde você quer chegar? A gente sabe que você é super popular aqui em Recife. É dona das harmonizações e tal. Mas, assim, o que que você, além do que você já conquistou hoje, o que Elis, empreendedora, ela quer conquistar? Rapaz. Fala aí teus planos pra gente. Ninguém vai ficar sabendo disso. Não, ninguém sabe. Tenho vários planos. Eu tenho uma mentoria, né, que é o Beauty Army, e eu tava deixando essa mentoria um pouco mais de lado e lidando mais com o consultório, porque eu queria entregar algo diferente. Tem a parte do curso online, que eu já tô para gravar há muito tempo. Querendo ou não, eu tive uma experiência numa franquia. Então, a quantidade de aplicação de toxina que eu fazia por dia, por exemplo, é muito maior do que, no geral, você faz num consultório. Imagina, você fazer 40 pessoas num dia só. Muita coisa, né? Então, some isso ao longo de um ano, você vai ter um volume legal. Fora os que eu já atendo no consultório. Perfeito. Então, isso, obviamente, eu tô falando só do Botox, mas com os outros temas também. Eu já tenho algumas ideias, já deixei tudo desenhadinho, mas ainda não parei para gravar. Então, um dos meus focos agora é focar mais na parte das mentorias, dos cursos online e, paralelamente, ainda tem um livro que eu quero escrever. Um livro? Eu quero escrever um livro. Esse livro vai falar sobre o quê? A história das gaias, Eu acho que, olha, se eu fosse fazer a história das gaias de Recife, ia ficar maior do que a Bíblia. Era uma enciclopédia. Seria enciclopédia. Já sei. Não, não é sobre harmonização, obviamente, porque eu leio sobre outras coisas, eu gosto de estudar sobre outros temas, mas eu ainda não consegui parar. Isso é uma das minhas dificuldades, né? De conseguir parar e dizer, não, vai ser isso aqui, agora eu vou focar nele. Ainda não chegou esse momento, mas você ainda vai ver, se Deus quiser. Quando eu for lançar, eu vou dizer, Bruna, já vem cá. Chegou o momento, vai receber com dedicatório e tudo. Que massa, vai ser um prazer. Olha, falando em livro, eu sei que você trouxe um livro aí pra gente. Sim. Que toda convidada, né? Joyce me falou assim, Bruna, a gente precisa ter algo especial. Assim, a gente é tão criativa, vamos ter algo nosso. Aí, a gravação tá sendo às 2h. Isso, 1h, Elis. Separa o livro que mais te impactou de empreendedorismo e traz pra gente. Então, é sobre isso, tá? Então, eu queria saber, que livro é esse? A gente gosta de ler. Tem alguns livros aqui que eu já li, livros que, enfim, que impactaram não só o meu lado empreendedor, mas meu lado também como mulher. E eu quero escutar de você agora. Qual foi esse livro, o seu livro? Pode. É bom porque esse livro vem com algo especial, né? Ele vem com a marca dela. Vocês sabem que eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa peculiar. E eu tinha um cachorro. O nome dele é Jacó. Algumas pessoas acompanharam Jacó. Sim, Jacó. Jacó tá em uma casa agora. Porque Jacó é grande. Jacó comia porta, minha gente. Comia porta, comia roupas do varal. Jacó, ele era bem ativo e ele comeu. A capa do livro. É porque a gente ganhou, então, um presente, né? De Elis, de Jacó. Ele é totalmente personalizado. Você não vai a dedicatória de Jacó. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse foi um dos livros que são mais fáceis de ler, na minha opinião. Que ele é um livro pequenininho, assim, você lê, leitura fácil. Você vai pegar um voo, você termina. E ele tem vários ensinamentos muito legais a respeito desse universo, né? Porque quando você vai empreender, em qualquer área, você vai ter que lidar com outras pessoas. Então, se você falhar no relacionamento, não vai dar certo. Seja com o fornecedor, com o seu cliente final, você precisa saber como lidar com as pessoas. Né? A forma com que você fala, né? Até o tom de voz da gente. Sim. Tem um... Isso, sem dúvida. Às vezes acontece comigo, assim, de eu responder alguma coisa rápido e a pessoa achar que eu fui grossa, por exemplo. Isso é algo que eu comecei a tomar mais cuidado, por exemplo, né? Perfeito. Mas, enfim, é um livro muito bom, espero que
gostem. Então, Com como certeza. fazer amigos e influenciar pessoas. do Dale. Foi perfeito. Foi a indicação que a gente tá recebendo aqui da Elis, do Dale. Esse livro eu já li. Bom, aí. Então me dá. Boa. Olha, e esse é um livro incrível. Ele traz, assim, abordagens que são muito E válidas. práticas, né? E práticas. E interessante, porque quando a gente fala de influenciar pessoas, a gente pensa do lado negativo, né? E não, que na verdade a influência ela pode ser positiva para ambos os lados, né? A gente influenciar Sim. positivamente as pessoas é muito importante. Então, adorei sua dica, Elisa. Eu vou deixar, a gente Muito vai deixar o obrigada. link, né? Para as pessoas poderem ter acesso a esse livro. Ele é bem fácil de achar. Qualquer livraria que você entrar tem esse pois é. livro. Eu fui esse final de semana pra não falar o nome da livraria errado. Jaqueira. Do Marco Zero, aqui pertinho. Antiga Cultura, né? Tem a Antiga Cultura. E aí tinha esse livro, eu ainda dei uma olhada lá. Deram uma repaginada, né? Porque eles sempre atualizam as edições. Mas assim, é um livro incrível, 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 incrível. Você pode colocar Posso lá. Tem um que eu ainda não. Que eu tô com livros na fila, né? Sim, Dele. sim. Aí o próximo é Fora de Série, Outlier. Esse eu não li ainda, sabe que era Massa. muito bom. Agora, de livro, assim, sem ser do universo do empreendedorismo, o meu livro favorito da vida. Pode falar. Insustentável Leveza do Ser. Ai, que De lindo. Milan Kundera. Ai, Insustentável leveza de ser. tem até um filme desse livro, mas eu acho que o livro, ele tem cada frase, assim, eu amo aquele, amo, é meu livro favorito da vida. Se eu pudesse ler 500 vezes, eu li 500 É sobre o vezes. quê? Fiquei curiosa Ele fala também. sobre um romance. Ele não é um romance propriamente dito, mas ele fala sobre um romance. E o país em que eles estão vivendo ali está tendo uma invasão russa. Tem algumas questões políticas no meio, né? Cortando Certo. o livro, mas o que ele fala mais é sobre essa insustentável leveza do ser, sobre como a gente lida com a vida, sobre a vida ela ser um esboço. É muito peculiar. Se você parar para ler, você vai entender melhor do que eu explicando. Perfeito. Ele é complexo, mas Tô ele curiosíssima. tem a linguagem dele é perfeita. Tem frases poéticas no meio. Ou seja, é aquela coisa que você lê um negócio e fica, caramba. Não, o título dele já É lindo, já é criou um lindo. complexo aqui na minha cabeça. Existe a versão de bolso, mas eu recomendo a versão mais grossinha. A original. Eu tenho um problema com o livro, que é o seguinte. Se eu começar a ler e eu achar que é bacana, eu vou consumir o livro muito rápido. Mas se for aquele livro que esse livro é bom, eu sei que ele tem um conteúdo bom, mas eu não gostar, eu vou demorar uma infinidade para terminar. Perfeito. Esse, 3 dias, você Ai, que maravilha. vá tranquila. Maravilha. Eu li recentemente Os Quatro Compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz, que é um livro assim fantástico, que fala, foi o livro que a Juliette leu, o livro que a Gisele leu, e diversas, a Marcela Ceribelli também, que é a autora Pessoas do de Aurora. sucesso, né? Assim, é um livro massa, que traz sobre os 4 compromissos que a gente precisa ter com a gente, entende? E aí, assim, foi um boom na minha cabeça, um livro bem fininho. Eu acho que ele deve estar até por aqui. Não trouxe ele. Eu lembro que eu tirei ele. Então, é um livro assim fantástico que eu também acho que vale a pena. E agora eu tô lendo um outro livro que é A Ciranda das Mulheres Sábias. Maravilhoso também. Então parece bom. A Ciranda das Mulheres Sábias. É da mesma autora do livro... Cadê ele? Cadê, meu Deus, o livro? Aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. É da mesma autora. Eu sei qual é. E aí eu recomendo, é um livro... Ela tem uma linguagem mais rebuscada. Aham. Mas é um livro que é gostoso. Esse outro é bem gostoso de ler. Vale a pena também. Elis, é o seguinte, a gente já tá chegando pertinho do final. Já tem mais perguntas pra Elis. Porque essa mulher, assim, a agenda dela é cheia, viu? Ontem eu vi lá no Instagram a agenda confirmadíssima, segunda-feira, lotada, né, Elis? Lotadíssima. E aí, mais perguntas pra ela? Deixa eu ver aqui. Curiosidades. Não, eu tinha muita curiosidade realmente do que é que ia vir aí, por aí. Queria que você já tivesse aí em mãos o livro, O né? esboço do O livro. esboço do livro. Pra se divulgar Até aqui você já. entenda. Mas eu acho que, assim, na verdade, eu vou mais agradecer também, né? A disponibilidade mesmo do seu tempo, né? E falar, assim, que você... Realmente, assim, é muito importante a gente... Falando muito do lado empreendedora, né? É muito importante ter uma figura como você representando. Porque, de fato, você ali quebra muitas barreiras. Padrão. Né? Muito padrão. E que é importante, sim, ser quebrado, sabe? É importante. Eu pude lhe conhecer através de Bruna. E realmente, assim...
olhar seu Instagram e cada coisa assim que você posta e ver você dentro desse universo. E hoje muito também legal. conhecer mais curiosidades sobre você, né? A sua história. E assim, foi muito, muito bom. Realmente, assim, as dúvidas que eu tinha eram muito assim, o que é que ele vai fazer mais agora? Porque pra mim ele já tá. Então, mas um detalhe sobre mim é que eu não sou muito previsível, né? Eu falo uma coisa aqui. Exato. E aí, de repente, eu dá um surto desse de madrugada e eu resolvo. Aí escreve o mais livro rápido. inteiro. Exato. Bem por Surge o aí. esboço. Daqui a pouco ela vai falar, ó, gente, escrevi meu livro. É, Chamei novamente. O negócio do consultório mesmo, para harmonização, como é que foi? Eu atendia, quando terminou a faculdade, eu estava fazendo o curso de harmonização. E aí eu fui atender na clínica popular. Não vá. Não vá. E aí, o que aconteceu? Eu estava nessa clínica e eu gostava de dobrar o microbrush. Que parece um microcotonetezinho, assim. Sim. Eu gostava de dobrar o microbrush para poder aplicar. E um belo dia, quando eu cheguei, a funcionária que era tipo ASB, ela não ficava ali auxiliando. Ela só entregava o material, limpava a mesa e entregava novamente. Então, um dia eu cheguei, ela estava... Todos os microbrushes já estavam assim. Eu disse, nossa, como ela é atenciosa. Já deixou tudo dobrado. Aí, nesse dia, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Continuei o atendimento e quando eu vi, ela estava guardando para reutilizar. Menina, quando eu vi, Nossa. eu dei foi um show, né? Eu saí da clínica, fiquei mais lá. E aí, eu não tinha essa estrutura de consultório montado, também não tinha dinheiro para montar um. E aí, foi quando eu decidi alugar um horário ali na Padre Carapuceiro. Sim. Aquela galeria Santo Antônio, Sim, pronto. sim, Tinha um sim. consultório lá, acho que era R$80 o turno. E aí, foi quando eu comecei a atender. E aí, o que eu acho engraçado? Eu decidi isso, tipo, do dia pra noite. Eu disse, eu não vou mais atender nessa clínica. Eu vou me virar para poder atender particular. Consegui o horário. E quando eu cheguei lá, como eu falei, né? Foi tudo de dia pra noite. Quando eu chegava, não tinha paciente ainda. Então, eu ia e ficava gravando. Conteúdo. Ficava gravando. Aí, chegava o cara da água. Só um minuto, o paciente chegou. E saía. E aí, com o tempo, isso foi... O cara da água, chegando da na água. volta. Tudo bem, ele fez o momento dele. E aí depois foram chegando os pacientes e aí eu comecei realmente a atender. Mas não foi uma coisa assim que foi estruturada, não. Eu pedi ajuda, vou alugar um espaço, né? E reformar. Não, eu não esperei o melhor momento para isso. Então, na minha vida eu tenho essa noção. Quando bate o estalo, eu vou atrás e funciona bem. Então, de repente, daqui pro final do ano, a gente tem Tem novidades. Não, eu gostei que tá uma conexão, porque eu ia fazer uma pergunta que é exatamente essa. Eu sou empreendedora, assim, tô entrando agora mais nesse universo. E acredito que, assim, muitas outras empreendedoras que estão entrando agora podem também assistir esse podcast. E, assim, você, né, que já tá há um tempo aí, e como você falou, com várias histórias pra contar. Altos e baixos. Eu queria saber, eu sempre pergunto, já fiz essa pergunta pra Bruna, e Bruna me deu uma aula sobre empreendedorismo nesse dia. O que é que você, assim, o que é que você falaria para essas pessoas que estão iniciando agora, sabe? Assim, o que é que lhe motiva? Você falou algo que é interessante, que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tenho essa questão da intuição, sabe? De tipo, isso sempre brilhou meus olhos. E brilhava, mas eu era aquela presa do CLT, sabe? Ficava ali. Mas brilhava os olhos e aquela inquietude, aquela questão. E depois até que eu disse, não, tá me mexendo muito, eu preciso realmente me ouvir. Então, eu consegui, assim, ir por essa parte. Mas depois que você entra também, né? Não é pra você entrar que você vai vendo. Tem as auxiliações, então tem tudo. Eu chamo isso de comichão do empreendedorismo. Quando começa a dar, não tô bem como não tô CLT. não tô confortável. E você faz entrevistas, você faz umas coisas e não encaixa. E lá, seu olho brilhando pela outra coisinha ali, sabe? Então, isso foi só, assim, algo que você falou que eu disse, caramba, eu Me identifiquei. isso. Mas, o que é que você, assim, tem pra falar, né? Pra mim, que tô começando agora, e outras pessoas também. Mas, de realmente, assim, o que é que a gente pode, né? Carregar com a gente. O que é que você carrega com você nos momentos difíceis, sabe? Quando você pensa, tipo, caramba, agora não tá tão fácil. O que você já carregou, assim, de trajetória na sua vida, assim, do tipo, aqui, poxa, eu comecei, mas tá difícil agora, sabe? É tipo... Quando eu tenho esse desconforto, eu tento fazer uma análise do que tá acontecendo. O que tá me gerando esse desconforto? Essa é a primeira questão. Se é uma intuição, eu vou estudar sobre o que é que essa intuição tá me apontando. Tipo, em determinado curso que eu preciso fazer, preciso mudar alguma coisa do espaço. Eu vou dar uma estudada sobre isso para não dar um passo que eu não possa dar. Perfeito. Isso é um primeiro ponto. O segundo uma vez que eu entenda o que tá acontecendo, eu tenho que agir. Porque se eu não agir, nada vai acontecer, então a gente precisa arriscar. Uma coisa que sempre tem na minha cabeça é que eu estou fazendo
o melhor que eu posso. Dentro daquilo que eu acredito. Perfeito. E aquilo que eu amo fazer. Eu não estou conectada com um universo que não me pertence. A partir do momento que não me pertencer mais, no dia que eu olhar e disser, eita, não é mais a minha verdade, eu vou procurar outra coisa para fazer. Porque aí eu não vou conseguir bancar, enfim, né? A estrutura toda. Mas eu acho que nos momentos difíceis, vamos supor que você tenha tido um mês muito ruim, o que sustenta é você saber que você está fazendo aquilo que você ama. Pelo menos pra mim funciona muito dessa forma. Se eu amo aquilo que eu tô fazendo, eu vou estudar, vou ver o que precisa ser feito Pra mudar, né, aquele cenário. e você continuar. Uma das questões que pra mim é um pouco complicada é essas inquietudes, porque eu penso em muita coisa ao mesmo tempo e às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu não consigo fazer nada. Então isso acaba me frustrando um pouco. Mas se eu tiver paixão pelo que eu tô fazendo, minha filha, acabou-se. Vai funcionar, vai ser lindo. Obrigada, Elis. É muito interessante escutar a fala de Elis, porque eu fiz o curso do Empretec no Sebrae. E você traz muito... É muito legal a gente conversar com o empreendedor. Porque você traz muito do que... Eles falam lá dos comportamentos empreendedores. Então, por exemplo, você fala assim, não, quando me vem uma inquietude, eu vou pesquisar. Você vai, na verdade, você vai buscar dados para aquela sua decisão. Sim. E aí você toma uma decisão, buscar dados é um comportamento empreendedor, que é baseado num risco calculado, que é um outro comportamento empreendedor. Porque o risco calculado é diferente do que as pessoas acham que empreendedor é aquele que vai investir tudo e deu sorte Que é na louco, vida. né? Não é assim. O empreendedor, ele calcula tudo. Tudo, né? Então, exatamente o que você trouxe também, não? Porque aí eu vejo se faz sentido. Se fizer sentido, eu arrisco. Eu não sei se tu vai lembrar dessa pessoa, mas depois a gente... tinha uma figura que falava assim pra mim, logo no início, né? Fazer harmonização, ensinando em coisa de dentista, não sei o que, não sei o que. Você não tem networking pra trabalhar com isso. Isso é coisa de gente que tem dinheiro. Ficava abusando. Você devia fazer uma residência, você devia fazer um outro curso de alguma outra coisa, papapá. O mais certo, né? Na minha Assim, cabeça, eu nunca consegui escutar o que ele tá falando e dizer, não, realmente, eu não tenho. Eu disse, não tem network, é uma network. Não, eu vou atrás. Eu vou atrás. Network é um outro. É um outro também comportamento empreendedor. Sim. Então, assim, veja como suas histórias, elas calham como empreendedoras, realmente, né? E eu, talvez... Eu não sei se você tinha essa percepção de si própria, né? Eu acho que sim, que você tem um excelente autoconhecimento. Mas a gente que é de fora, a gente consegue ver muito, assim, nitidamente esse comportamento empreendedor. Bruno, Olha, que o que você fosse fazer, hoje você faz a harmonização, mas o que você fosse fazer com a paixão, a gana que você tem, daria certo. Independente do que fosse. Calhou que é a harmonização, porque é algo que você tem paixão. Sim. Mas o que fosse, entendeu? Pra mim, o maior ensinamento que o empreendedorismo me deu, agora você me lembrou. Conta, É o segredo seguinte, agora. O maior coisa que eu aprendi, poxa, Alice, se você não pudesse trabalhar com harmonização hoje, como é que ia ser? Eu vou vender. Acabou. Sabe vender, meu amor? Você sabe qualquer canto. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Você aprende. E o pior é que a gente não vê isso em nenhuma faculdade. Ninguém te ensina a vender, a se relacionar, como influenciar pessoas, porque vender esse processo. Então, assim, quando você diz que o maior ensinamento do empreendedorismo é sobre vender, eu tenho essa mesma percepção. Onde você me colocar, eu vou vender. Vai ser um relógio, vai ser unha, o que for. Não recomendo. Essa ela não recomenda. Essa não. São duas que já voaram por aqui. Foram duas. Daqui a pouco a gente acha. Então, assim, independente, a venda, eu também tenho essa mesma visão. A venda, ela é fundamental dentro do empreendedorismo. E a mulher precisa aprender a vender. Exato. Existe a Ana Fontes, é uma grande empreendedora no Brasil, e ela diz o seguinte: as mulheres precisam aprender a cobrar. Sim. E eu complemento, aprender a vender. A gente não é ensinada a vender. Eu percebi, semana passada a gente tava numa reunião, eu tava com Joyce, num café, e ao lado da gente tinham 2 homens na mesa. Sim. E a gente tava fazendo um pitch de vendas. Sim. A gente tava vendendo um serviço nosso. E ao lado, eu percebi que ele tava olhando assim, e eu podia ver na cara dele que se ele pudesse me falar, ele iria dar 30 milhões de pitacos sobre o meu pitch de vendas. Por quê? Porque ele talvez faça aquilo desde que ele é muito novo.
Porque os homens, eles são mais incentivados a negociar. A né? negociar. E a gente não. A gente é mais incentivada a ceder. A gente não entra em negociações. Exatamente. E quando a gente negocia, olha como fulano é Isso, egoísta, exato. Então, o adjetivo ruim sempre sobra pra gente. E é curioso, porque o ato de vender, a gente pode até falar assim, de se vender mesmo também. Né? Então, é a venda... Não literalmente. Não literalmente. É isso que eu ia falar agora, não literalmente. Mas é o ato de você realmente conseguir lhe posicionar, assim. Vender sua imagem, vender né? sua imagem. Exatamente isso, Bruno. Então, é isso. Então, nem isso a gente também... É o que a gente vai construindo também. Então... O empreendedorismo, ele abre essa porta, e é uma porta que realmente ela fica aberta, sabe? Eu acho que se você é empreendedor uma vez, você nunca mais vai conseguir deixar de ser. Eu não consigo me imaginar hoje. Eu não consigo. Eu não consigo me imaginar. CLT, eu dentro de um escritório, eu acho que... Nunca. Eu acho que eu entro em surto. Pelo contrário, O sonho de muita gente é ser que assinar uma carteira, mas é o meu pesadelo. É o meu pesadelo, meu Deus. Verdade. Eu vou precisar assinar minha carteira, meu Deus. Eu não consigo me imaginar dentro desse contexto também, sabe? E isso, assim, é quando eu digo assim, não, eu tô no caminho certo. Mas é isso, porque você não pensa em voltar pra isso. Você, pelo contrário, você vai pra outros lados. Mas é tudo outros empreendedores. A gente tava aqui, eu falei de curso, livro, em nenhum momento, de repente eu queria passar num concurso. Não. Nada contra, eu entendo. Eu consegui entender perfil. Mas realmente pra mim não funcionaria. E eu acho que o empreendedor, quando ele é a pessoa é mordida pelo bichinho do empreendedor. Não dá pra voltar atrás. Não dá. Ele vai se virar. Ele vai se virar, ele vai vender o que for. E é não ter vergonha, né? Eu acho que empreendedorismo é muito disso. A gente parar de ter vergonha de se expor. Né? A gente não pode ter vergonha do que vai me trazer um sustento legítimo. Por que eu vou ter vergonha? Por quê? Mas isso é engraçado. O pessoal da área da gente agora tá mudando. Mas eu nunca vi um povo... Não, porque se eu começar a postar agora, vão achar que eu tô sendo blogueirinha. Vão pagar as tuas contas? Não vão. Então pronto. Não pode falar, nem se preocupa. Nem que pagasse. Pois é. Então, assim, eu acho que quando a gente entende que a gente tá ganhando dinheiro de forma legítima, a gente tem que dizer assim, eu nunca vou ter vergonha disso, não. Tô fazendo nada errado. Não tô fazendo nada errado, exatamente. Pelo contrário, é o motivo de você se orgulhar. É uma ideia que você tinha, tava na sua cabeça ali, e você conseguiu transformar aquilo em um negócio, e às vezes nem existe no mercado aquilo, e você conseguiu fazer com que tirar aquilo da sua cabeça, das suas ideias e tornar real. Olha, um outro comportamento empreendedor que a gente tava aqui falando é a persistência que você teve. Tipo, não deu certo a história do cachorro, não deu certo a história do lanche, não deu certo a história do consultório particular. E muitas vezes, no empreendedorismo, a gente não vai acertar de primeira. Exato. E é isso. É pivotear. Tem um termo na tecnologia e inovação que eles usam muito, que é pivotear. E é pivotear. Não deu certo, vamos tentar outra coisa. Não deu certo vendendo unha, vamos vender bolsa. Não deu certo fazendo... E inovar também, né? Buscar formas novas de fazer a mesma coisa. Porque, por exemplo, em mercados saturados como o nosso, você vai ter que ter diferencial. Algum diferencial. Exato. Por exemplo, do meu consultório. Acho que o maior diferencial além da expertise do procedimento, que eu não vou dizer que não tem, porque tem. Eu sou boa. Exatamente, sou boa. É esse contato que eu tenho, que a maioria veio do Instagram, então acaba sendo uma coisa bem próxima. Parece que a pessoa está sentando com uma amiga para conversar. É sua amiga. Né? Você faz o botox e leva conselhos. Amorosos, de graça. Mas sempre tem. O cafezinho que você oferece, às vezes aquele mimo, aquele bicho, tudo isso vai construindo. E outros negócios, por exemplo, tem um cara que eu sigo, Rafael, deve seguir ele também, que ele era de Recife, está em São Paulo, mas ele fala muito sobre empreendedorismo. Ele é o que? É o dono da Pan? É um do olho claro, um alto, que tem várias filhas meninas. Sei quem é. Ele tem um negócio de sacolinhas de pão. Que é o grande... Eu não sei exatamente. O negócio dele não é sacola de pão, é propaganda nas sacolas de pão. Uma coisa assim. Também. Rafael, eu sei quem é, que ele era aqui de Recife. Pronto, aí eu lembro que ele tava mostrando uns vídeos assim, ele pegou acho que era um café, e aí o pessoal pegava uma forminha em formato de patinho, botava o chantilly em formato no patinho. Pronto, era o sucesso da marca. Isso. É o mesmo chantilly, é o mesmo café, É Starbucks que bota o nome. mas gera mídia espontânea, porque isso a gente também tem que estar atento, né? A pessoa fotografar para postar no Instagram. Exatamente. E se a gente for continuar, minha filha, não para não. Mas é exatamente isso, sabe? Eu acho que esse da persistência empreendedora faz com que a gente tenha um pavor de assinar carteira. Sim. Melhor dos outros. A gente assina dos outros. A gente assina muito feliz, mas a gente que tem esse bicho que mordeu... Não dá. Não dá. Mas uma coisa que a gente não pode excluir é que a realidade empreendedora também é difícil. Eu, por exemplo, por diversas vezes,
eu já tive vontade de chegar em casa, me esconder embaixo do edredom e ficar quietinha por alguns minutos, porque eu precisava ter um sossego mental. Porque a cabeça do empreendedor, ela não para. Sim. Ela passa... Eu saio com... Eu acho que foi até o Rafael que fez um post um dia desses. Que eu saio com o Arthur, e aí a gente senta pra comer, eu fico assim... Olha aquela lanchonete. Entram tantas pessoas por minuto. Se cada pessoa deixar 30 reais, esse cara tá faturando tantos momentos. Eu faço isso. Aí Arthur faz... Arthur é concurso público. Aí Concurso público, é com ele. Aí ele fica olhando assim pra minha cara. Ele disse, aham. Então, o perfil Olha, nem brilha. Olha, nem brilha. E o perfil empreendedor como é diferente, né? E eu disse, não, olha só, ele tá fazendo muito dinheiro Aí por você minuto. começa a pensar, mas e o que é que tem de diferente? O que é que tem diferente no negócio dele? Como é que Qual o valor do tá? aluguel? Qual é a margem de lucro que ele tá tendo? É isso. Você sair com o empreendedor, é isso. E aí eu fico calculando. Então a gente não tem paz, a gente não se dá paz. Só que tem um momento que dá o tilt. Eu já tive crise de pânico. Eita, Bruno. Eu tive durante o ano de 2000 e... A gente tá em 2024, 2022 e foi no ano de 2022 e ano passado. Eu tive 2 crises. Eu não tenho a síndrome porque não A caracterizou... tem mais episódios. Mas a sensação é de morte, literalmente, né? E quando eu tive essa... Tanto é que eu adotei um estilo de vida saudável. Hoje eu treino diariamente, a alimentação e tudo mais. Por conta do pânico. Porque eu disse, eu não quero me medicar agora. Eu quero tentar ferramentas naturais. E tanto é que minhas crises... O espaço foi de 1 ano entre uma e outra. Só que tem hora que a gente tá no limite. Sim, e dentro do empreendedorismo, muito. a gente fica no limite por questões financeiras, a gente fica no limite por questões de pessoas, porque eu tenho um time, então eu lido também com outras pessoas. Sim. Então a gente tem diversos cenários. Então, como é que tu lida quando tu dá esse tilt assim, cara, tô entrando em pânico? Eu acabei de tirar 10 dias. Tudo bom? O que eu faço? Eu já me conheço bem. Então, eu sempre tento trabalhar nos horários em que eu tô mais disposta. E uma coisa é fato. Se você vai empreender, você vai trabalhar muito mais do que você trabalharia se você fosse CLT. Isso aí você pode ter certeza. Você vai trabalhar mais. Não se iluda que você vai ficar só em casa sem fazer nada, porque sua cabeça realmente não para. Mas eu tenho TDAH. O TDAH, ele propicia certa ansiedade. Então, eu tô o tempo todo nesse pique que você tá falando. Então, quando eu percebo que eu tô começando a ficar sem comer, que é uma questão que acontece com muita facilidade, eu esquecer de comer, eu ficar sem apetite, eu tenho mais dificuldade de levar minha rotina, que é saudável, justamente também para melhorar essas questões, que eu fiz a mesma coisa que você. Não quero me medicar, inclusive pro próprio TDAH, eu não tomo Venvance, eu tenho indicação para tomar. Mas eu faço exercício, me alimento bem. Então, quando eu percebo, tô ficando sem comer, tô ficando mais agoniada, não tô conseguindo dormir direito, porque você fica acordando e pensando nas coisas, né? A cabeça não para. Eu tento ter breaks, momentos de pausa. Isso eu já faço, já tem um tempo. Você já deve ter percebido que em alguns momentos eu tiro um dia do nada. Porque é isso. Antes eu passava direto, e emagrecendo, e acumulando e engolindo as situações, e chegava um ponto em que realmente estava, entre aspas, insustentável. Agora vou ter que tirar de todo jeito uns dias aqui, porque senão eu vou ter um tilt. Então eu faço isso. Eu tenho breaks, eu respeito muito o meu final de semana. Que Tem massa. gente que faz, não, vamos fazer dia de sábado. O que eu puder evitar de abrir coisa dia de sábado, eu evito, porque eu quero ter esse tempo de qualidade. Uma das características do TDAH é de você usar muita energia em determinado momento, mas você também descarrega mais fácil. Então, às vezes, eu falo muito, como vocês podem ver. E no consultório, eu falo muito o tempo inteiro. Eu converso o tempo todo, eu tô aqui super... Quando eu termino, eu estou exausta. Eu vou fazer meu exercício na academia, o pessoal acha que vai me encontrar assim. Não vai. Eu tô com fone de ouvido, eu não quero nem... Se puder dar oi, eu dou tchau, eu passo. Desse mesmo jeito. Eu vou pra academia, eu disse, meu Deus, acho que as pessoas acham que eu sou chata, mas eu sou tão legal, gente. Eu tenho amor pra dar, só não agora. É só porque eu tô descarregando. E aí, às vezes, você chega em casa e tudo que você quer, tipo, eu quero sentar aqui. Eu quero só que apreciar o silêncio. Então, eu aprendi a respeitar mais esses momentos. Teus limites, né? Meus limites, mas eu tenho picos de hiperatividade, digamos assim, e que eu também tento respeitar. Perfeito. Se me dá um pico desse, eu só vou aproveitar, porque alguma coisa boa também vai sair, e aí você vai aprendendo a lidar com essas questões. Mas sobre pânico que você estava falando, minha mãe, ela tem síndrome de pânico. Então, eu cresci acompanhando algumas questões desse cenário, né? De síndrome de pânico, de ansiedade. E uma coisa que eu tenho visto
da pandemia para cá é o aumento dos casos de pessoas com ansiedade, ansiedade crônica, né? Com crise de pânico, Exato. depressão. Tem muita gente passando por essas questões agora. E essas medidas que você falou que você leva, que você faz, que eu também faço, que é de exercício, de alimentação, muita gente acha que é besteira, mas não é. E faz diferença. E terapia. Faz diferença. É o que eu digo para todo mundo. Se você puder fazer exercício, né, e terapia, faça. Você vai querer matar seu psicólogo às vezes, com certeza. Às vezes tem vontade de sacudir o meu da janela. Mas vale a pena. Mas é fundamental. E eu assim, empreendedora e mãe, não. Vá logo. Já é o contrato certo pra terapia. Tem que ter. E deixa eu falar uma coisa assim, né, que a gente tava falando sobre isso, e é muito importante também se manter saudável, né, mentalmente. Então, psiquiatra para quem precisa, o psicólogo. Eu consigo lidar bem dessa forma, mas talvez você não. Então, procura ajuda. Claro. É muito importante. E assim, você consegue identificar qual é o seu limite por causa da terapia. A terapia, ela lhe ensinou a você saber o que é isso tudo. Então, eu também, assim, eu acho que você se é algo... É muito importante. É onde você mais se conhece, é onde você, de fato, você vai saber seus limites e você vai, através daí, você vai conseguir, não, aqui realmente eu preciso desses 10 dias aí de parar. Ou então, às vezes não é nem, tem gente que não precisa de 10 dias, tem gente que precisa ir na academia, enfim, você vai, você vai entender, né, e vai se encontrar nisso. A gente tava falando de atividade física e eu aprendi muito com a atividade física. E pro meu negócio foi fundamental a minha rotina de atividade física. Porque eu aprendi muito sobre disciplina, aprendi muito a não fazer só o que eu quero, aprendi muito a não procrastinar, a atividade física, a ter paciência, a esperar. Então, hoje, eu sei que você tem um estilo de vida saudável também, Elisa, assim como a Joyce também tem. Mas quais são os teus ensinamentos dentro da atividade física que você traz para o teu empreendimento, né? Veja, a atividade física, essa questão da disciplina que você fala é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com horários, com fazer todo dia a mesma coisa. Eu consigo ser muito efetiva num período mais curto, assim, eu tô muito focada naquele momento, então eu dou tudo de mim e passa. Mas essa consistência de ir todo dia realmente é algo que o exercício ele traz. E a segunda questão é da recompensa. Porque geralmente quando você vai fazer alguma outra coisa, você tem uma recompensa mais imediata, né? Isso. Você lê um livro, você terminou um livro, eita, né? Isso. Comer um negócio, tomar um café. Mas quando você faz exercício, você vai colhendo os benefícios com o tempo. Então, realmente, essa questão da disciplina e da paciência, totalmente. Agora, pra autoestima, menina. Maravilhoso. E você que lida com a autoestima de outras mulheres, né? Então, é bem legal. Outra questão também, porque eu acabo estudando bastante sobre gerenciamento de envelhecimento, né? E aí, a gente vai perdendo massa magra, né? Ao longo Após dos 30 anos, a sarcopenia, 10%, né? Vai dando 10% todo ano. E aí... Eu completei 30 esse ano, então... Agora, vamos pular isso. É o que? Como é? Depois de 30, Depois dos 30, a sarcopenia, que é a perda de massa magra, ela é natural, é fisiológica. Você vai perdendo. E aí, você já ouviu esse termo de o que mata idoso é queda? Já ouvi. Então, a pessoa quando ela tá idosa já perdeu muita massa magra. Então, Exato. A musculatura era muito fininha. Então, até pra você chegar numa idade mais avançada, com mais chances de estar bem e disposto, fazer exercício, procurar esse ganho de massa magra é importante, de fato, até para questões neurológicas. Eu já vi algumas pesquisas correlacionando, né? Então, é uma preocupação minha. Eu quero envelhecer bem. Eu acompanho algumas pessoas, assim, dessas de Instagram, né? Com 67, 70, que estão com músculo. Um shape, assim, né? Estão bem, estão ativos. Porque é muito bacana você imaginar você chegando numa idade mais avançada, mas para ficar dependendo de outras pessoas, eu realmente não consigo me imaginar nesse cenário. E outra, quando você é empreendedor, lembra que você falou assim, sobre paciência, sobre não fazer só o que eu quero. Quando a gente passa a empreender e a gente tem um controle da situação, é muito fácil a gente se habituar a querer controlar tudo. Isso. A gente é um pouco teimosinha, né? Com certeza. E aí... Enfim, é válido ter essas outras áreas da vida para você focar. É importante, né? Dominar tudo. Você viu o Abílio Diniz, que infelizmente faleceu recentemente, mas o cara chegou com quase ali dos seus 80, eu acho. Um shape incrível, com a qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente, qualidade de vida. Então,
como empreendedora, a gente precisa falar sobre isso, né? Claro. Porque o estresse, a gente sabe que é grande. Sim. Então, se a gente não tiver esses pontos de Até pra aliviar, né? aliviar, exatamente, de alívio, Liberar é fundamental. Liberar endorfina. E não só cortisol, pelo eu ia amor de falar Deus. justamente isso. Porque às vezes a visão que tem é, poxa, eu tive um dia tão cansativo. Tão cansativo, e aí eu vou pra academia, vou cansar mais. Na verdade, não. O nosso sistema de recompensa, ele já pensa, vou comer alguma coisa. Vou comer. Você vai. Vou comer, não, vou ver aquela minha série, vou fazer algo assim. Mas não. Quando a gente é mãe, naturalmente as pessoas não vão dizer, não vai lá pra academia. Não. Vai pra academia, fica com mexe com seu a filha. Vai ficar com Cuide o filho. do seu filho, Mas- né? Volte pra casa. Né? Não se, as pessoas nunca vão. Não E a com maldade, gente né? muitas vezes se cobra dessa forma Sim, também. também. A gente se A cobra culpa de anda deixar a junto, criança, às Tipo, vezes, poxa, com a esse babá, tem. ou com o pai, Imagina. pra ir cuidar da nossa saúde. A Aí, gente se negligencia. aí eu gosto de inverter. Como é que eu vou cuidar do meu filho se eu não Você estiver não- bem cuidado? não Ele tem tem que ter uma como. mãe feliz, porque se ele ficar o tempo todo me vendo Não tem como. insatisfeita, não vai fazer bem pra Exatamente. ele também. Aí eu inverto e já consigo passar. É. Mas a gente se sente culpada, não tem pra onde. E isso também se aplica, sabe, Elise? Muitas vezes me perguntam, Bruna, como é que tu consegue conciliar a maternidade, as empresas? E aí eu digo o seguinte, o meu filho, ele precisa entender que eu preciso estar feliz pra ele. Sim. E eu só vou estar feliz se eu estiver trabalhando. Aham. Então, eu preciso trabalhar. Trabalhar pra mim é algo que me Que move. Então, eu trabalho pra estar feliz pro meu filho também. Sim. Então, eu não trabalho pra ganhar dinheiro pra ele comprar o brinquedinho dele. Eu trabalho porque eu preciso estar feliz pra ser uma mãe melhor. Aham. Então, eu acho que quando a gente inverte essa lógica de entender que é sobre mim, não é sobre trabalhar pra comprar Exato. o brinquedo dele. E outra, com os pais. Ninguém questiona. Ninguém questiona. Ou, o pai trabalhou, o pai tá cansado. Pois é. Não é igual, né? E aí, se o pai é um pai presente, que fica com o filho, aí, nossa, como ele é um pai maravilhoso. Quantas vezes eu já escutei isso? Porque a gente tem guarda compartilhada desde que a gente separou. E o pai do meu filho, ele é um pai maravilhoso. Não tem uma vírgula pra falar dele. Ele divide comigo certinho. Segunda e quarta tá comigo, terça e quinta tá com ele, final de semana alterno já é assim há anos. Inclusive, ele já casou. Teve um filho agora. Então, assim, as pessoas falam, quando ele casar, você vai ver. E continua do mesmo A jeito. mesma coisa. E eu me lembro que, às vezes, eu tava num final de semana que não era o meu, e as pessoas, você tá saindo, seu filho e tal, você tá com o pai. Nossa! Ai, Que cruel. Não, assim, como se ele fosse o melhor. Sim. E eu, E você é cruel. eu sou cruel, porque não é Quando o pai tá cuidando, é ousa lindo. se divertir. O que você né? faz normalmente, né? Mas as pessoas, elas esperam isso ainda. Então, ainda vai demorar muito pra isso. Vai Muito. demorar. Mas isso é tema para um outro É verdade, podcast, é. videocast, né, gente? Elise, eu queria agradecer a sua presença. Eu amo conversar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. Então, foi uma ótima oportunidade para falar sobre empreendedorismo, falar sobre a vida, fofocas e tudo mais. E agradecer a sua disponibilidade, seu incentivo. Você é uma mulher que realmente incentiva outras mulheres, isso é muito importante. E já desde então, né, Joy? Sim. Fazer o convite para sempre que você quiser estar aqui com a gente, pode vir. Nossa, Assim, é só chegar. O livro, quando tiver o livro, você já tem Já que avisar tem que pra avisar. gente, porque em primeiras mãos O vai ser lançamento divulgado vai ser aqui. aqui. Quero agradecer pelo convite, foi maravilhoso. Oh, Estou que- desejando toda a sorte do mundo nessa nova empreitada, que seja não, né? Que vai ser um sucesso e que o mundo delas estoure e que o meu capítulo fique rodando bem muito, para ser bem muito paciente. Vai trazer, se Deus quiser, muita polêmica aqui nesse, Vai ser muita coisa nesse boa. podcast. Então vai trazer muitos pacientes. Gente, obrigada, Joy. Obrigada por estar aqui Obrigada a comigo. você. Obrigada. Acho que a gente merece bater palmas também pra Elis, né? Mas muito obrigada, viu, Elis? De verdade. Você também, Bru. E já quero convidar vocês para o próximo episódio, gente. A gente vai trazer uma outra empreendedora para falar, assim, como a gente fez com a Elis, sobre fofocas, novidades, falar sobre o dia a dia, falar sobre o que é ser empreendedora, as dores e as delícias. Então, espero vocês no próximo episódio, hein? Isso, e se tiver algum tema, algo específico que você queira também que a gente fale, né, que a gente aborde aqui, pode deixar também aqui embaixo nos comentários que a gente vai ler e vai estar abordando
contando aí com as novas convidadas, né? As outras convidadas que vão vir. Yes. E aproveito também para falar, né, que a gente tem aqui os nossos patrocinadores, Isso. mas também você, né, que quiser patrocinar, não só da área de saúde, enfim, né, qualquer outra marca que tiver Interesse. É importante patrocinar para que a gente consiga ter os próximos episódios, senão não tem. É isso. É isso, gente. Obrigada, Elis. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Até tchau. o próximo. Tá, obrigada.